Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Mais um Jornal Foco do Brasil. Compromisso com a verdade. Mais uma vez, curiosos, queremos saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste a esta edição do Foco do Brasil. Participe do chat ao vivo, deixe o seu comentário, a sua opinião e, muito importante, veja se o sino de notificações está ativado para receber nossas atualizações. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve na manhã deste sábado, dia 24, em Ceilândia e no Sol Nascente, no Distrito Federal, onde conversou com a população. O presidente visitou a Feira Central de Ceilândia. A ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, acompanhou o presidente Bolsonaro. Ele chegou até a tomar café em uma residência da comunidade, conforme um registro publicado pela ministra. E assim, o presidente nos remete ao que disse em entrevista, não é, ao apresentador Siqueira. Eu tô no meio do povo. Meu Deus do céu, eu não posso ficar preso no Palácio da Alvorada, comendo bem, tem tudo lá dentro, e vendo o povo lá fora se virar. Não posso fazer isso. Tô sempre no meio do povo, afirmou Bolsonaro. Bem, gente, e a participação do presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao apresentador Siqueira Júnior triplicou a audiência do programa do apresentador, inclusive repercutiu a afirmação de que os militares seguirão suas ordens de tomar as ruas caso necessário. Se tivermos problemas, nós temos um plano de como entrar em campo. E eu tenho falado, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Se precisar, iremos para a rua, não para manter o povo dentro de casa, mas para restabelecer todo o artigo 5º da Constituição. E se eu decretar isso, vai ser cumprido esse decreto, disse Bolsonaro. Segundo ele, as medidas de isolamento social estariam descumprindo a Constituição. As Forças Armadas podem ir para a rua um dia sim, dentro das 4 linhas da Constituição, para fazer cumprir o artigo 5º, direito de ir e vir, acabar com essa covardia de toque de recolher, direito ao trabalho, liberdade religiosa, de culto, para cumprir tudo aquilo que está sendo descumprido por parte de alguns governadores, criticou o presidente. Bolsonaro comentou que o auxílio emergencial foi o que segurou a ocorrência de um caos generalizado no Brasil. Entretanto, ele afirmou que não podia manter o auxílio em R$ 600, valor que foi pago até o ano passado, devido ao endividamento público. Outro fato que chamou a atenção foram alguns momentos de descontração com a equipe do jornalista Siqueira. Em um dos momentos, o presidente Bolsonaro cumprimentou o personagem Jumento, que é um funcionário de Siqueira que usa uma máscara de burro. Neste momento, o presidente Bolsonaro brincou. Companheiro, estamos juntos em 2022, disse Bolsonaro, fazendo alusão ao petista Lula. Jumento cumprimenta o presidente, quer ver? Vai ser a notícia. Companheiro, em 2002 estamos juntos, hein? Iniciamos uma nova semana, a semana onde será instalada a CPI da Covid. E certamente veremos aí um palco onde por cerca de 90 dias a maioria dos titulares, tem os suplentes, farão de tudo para desestruturar Bolsonaro. Será que será isso? Fazer política pensando nas eleições de 2022? Será? Se contar aí que o nome mais cotado para ser o relator já se declarou suspeito, caso precise analisar casos no estado onde seu filho é o governador. E outro senador que é suplente teve seu filho, que também é governador, com valores bloqueados em investigação do uso indevido de verbas federais para a saúde. Teve até parede falsa escondendo respiradores no seu estado, incluindo até o Ministério Público pedindo afastamento desse governador filho. Então, analisando isso, tudo vira o quê? Então é algo que nasce com alguma credibilidade perante o povo brasileiro do coração verde e amarelo? Nasce alguma credibilidade? Depois da maneira como foi imposta? Veremos.
E você viu que morreu o fundador e presidente nacional do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, Levi Fidelix, o PRTB. Aerotrem não é nenhum fura-fila, Aerotrem não é no metrô, que é buraco do tatu. O Aerotrem é um sistema de transporte compatível com a necessidade do povo de São Paulo. Por isso que eu quero o seu voto, o seu apoio. O Aerotrem exatamente é isso. O futuro já, o futuro para agora. Eu insisto nessa ideia. Levi tinha 69 anos, morreu na cidade de São Paulo. O perfil do político no Twitter comunicou o falecimento sem, no entanto, citar a causa da morte. Mas as informações dão conta de que foi por Covid-19. O apresentador de televisão, professor universitário, publicitário, Fidelix concorreu à presidência da República nas eleições de 2014, 2010 e 1994. Uma das bandeiras mais conhecidas dele como candidato foi a implantação do Aerotrem como solução para desafogar o trânsito nas principais capitais brasileiras. O vice-presidente Hamilton Mourão expressou seus sentimentos com a partida do presidente nacional do seu partido, o PRTB. E ele postou nas redes sociais, o vice-presidente Mourão, o seguinte: lamento o falecimento do fundador e presidente do PRTB, amigo Levi. O movimento conservador brasileiro perde um dos seus principais representantes. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe e conforte toda a família, postou Mourão. Depois da reviravolta feita pela Justiça contra a Lava Jato e contra Sérgio Moro, agora o ex-juiz, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro, terá que decidir se entra ou não para a política. Segundo a coluna Radar da Veja, Moro conversou com aliados nos últimos dias e apresentou algumas análises, percepções sobre o futuro seu. Ele teria definido o mês de outubro para confirmar ou não a sua candidatura ao Palácio do Planalto ou algum outro cargo político. Ainda de acordo com a coluna, se o nome de Moro for realmente lançado, o partido seria o Podemos, liderado pelo senador paranaense Álvaro Dias. Ele teria definido o mês de outubro para confirmar ou não a sua candidatura ao Palácio do Planalto ou algum outro cargo político. A movimentação, então, também envolvendo o nome de Moro. Já o político Roberto Jefferson, político meio que aposentado, disse que o presidente Jair Bolsonaro deve mesmo se filiar ao Partido Patriota, E outro que deseja disputar 2022, o global Luciano Huck, poderia definitivamente estar se movimentando em outro sentido. A Globo e Luciano Huck se acertaram e o apresentador vai mesmo ocupar o lugar de Fausto Silva. O que ainda não foi acertado, no entanto, é sobre a data da substituição. O Domingão do Faustão sai da grade no dia 26 de dezembro deste ano. Mas a substituição de Faustão não ocorrerá de imediato. A Globo deseja esfriar um pouquinho a cadeira de Faustão para evitar comparações entre ele e o novo apresentador, o futuro apresentador. Com isso, Luciano só assume o lugar de Faustão a partir de meados de 2022 ou início de 2023. Não se sabe se é uma estratégia, de repente, para habilitar o apresentador até a participar das eleições de 2022 ou não. E sem o apresentador, o espaço na Globo deverá ser preenchido com filmes e esporte. Então está aí, gente, neste caldeirão para 2022. Luciano Huck renovou seu contrato com a Globo até 2025, embaralhou os rumores de que ele seria candidato à presidência. Outro do caldeirão de 2022 contra Bolsonaro, liberado graciosamente pela Justiça para concorrer, Lula já se prepara para ir atrás de seus velhos conhecidos para preparar estratégias com antigos aliados. O petista teria a viagem marcada já para Brasília no início de maio para se reunir com quem? O senador Renan Calheiros é um dos nomes, entre outros integrantes da velha política. Os petistas desejam atrair lideranças do chamado velho MDB, como Renan, o também senador Jader Barbalho e o ex-presidente José Sarney. Observe-se aí que tanto Jader quanto Renan, um é titular e outro é suplente nessa CPI da Covid, não é? Tudo para
o petista tentar restabelecer pontes com quadros do MDB. Lula já teria até telefonado para caciques entre alguns de seus velhos ex-companheiros, inclusive companheiros da Lava Jato, das investigações, e falado sobre sua candidatura para representá-los. O Brasil registrou o recorde de doses aplicadas de vacina contra a Covid-19 em um intervalo de 24 horas. Nesta sexta-feira, dia 23, no total foram 1.744.001 doses aplicadas. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa, com base nas informações fornecidas pelas secretarias estaduais de saúde. O Brasil já aplicou mais de 37,1 milhões de doses e, considerando as 2 doses tomadas, já são aproximadamente 11 milhões de brasileiros totalmente vacinados. Considerando somente a primeira dose, o Brasil está chegando às 30 milhões de pessoas que receberam a primeira vacina. O Brasil já é o 4º país no mundo, em números absolutos, que mais vacina. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o governo vai dobrar o orçamento deste ano para ações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia. Salles não citou, entretanto, os valores que, segundo ele, ainda estão pendentes na negociação do orçamento. O número preciso dos recursos não é possível estabelecer agora, porque nesta semana se está definindo o orçamento junto ao Congresso Nacional. Porém, é possível dizer que o que houver de disponibilidade, o presidente vai dobrar o recurso, disse o ministro. Salles concedeu entrevista após a fala do presidente Jair Bolsonaro na cúpula de líderes sobre o clima. De acordo com Salles, o governo desencadeará as ações de comando e controle contra o desmatamento ilegal a partir já deste 1º de maio. O ministro disse que, com a duplicação dos recursos, o governo poderá arcar com os custos de apoio de órgãos como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, equipes da Força Nacional e também do apoio logístico das Forças Armadas. Isso é importante porque dá sustentação a esse pagamento das equipes da Força Nacional, que podem aumentar substancialmente e que se somam ao que já tem de equipes e logística do IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, afirmou Salles. Durante a entrevista coletiva, Salles disse ainda que espera recursos de países e empresas estrangeiras para antecipar as metas contra desmatamento. Segundo o ministro, essa participação pode se dar no apoio do orçamento para as ações de comando e controle e também no incentivo econômico da região. Olha, gente, o Brasil precisa avançar, sim, nessa questão. Toda ajuda internacional é bem-vinda. Somos modelos em riquezas e podemos ser modelos em preservação e calar a voz dos críticos de plantão, muitos dos quais nunca plantaram uma árvore na vida. Por ser potência no agro, o Brasil será cada vez mais visado e a maneira mais prática de países interessados em atingir o nosso país é usando o meio ambiente. Então, como país, precisamos fazer mais. Por isso é importante esse compromisso do governo Bolsonaro, que é justamente uma das áreas onde a oposição adora atacar, e também por isso seria importante o governo se tornar um exemplo de compromissos e ações para o meio ambiente. Pois não é justo que um governo que tem apenas 2 anos e 4 meses seja acusado de tudo o que aconteceu nas últimas décadas na questão ambiental em nosso país. E digo mais, gente. Nós, como brasileiros, precisamos fazer cada um a sua parte. E começando em casa. Somos péssimos na hora de fazer a separação do lixo, por exemplo. Muitas de nossas cidades, comerciantes, ao invés de plantar árvores nas calçadas, preferem arrancá-las, tornando cidades parecidas com o Velho Oeste, sem vida, sem sombra, ar poluído. Aproveitamos também muito pouco a energia solar ainda, a energia dos ventos e em casa a água da chuva, por exemplo, em cisternas, é pouco usual. Utilizar inteligentemente nossas riquezas naturais faz bem para a natureza e também faz muito bem para o bolso. Só para citar esse exemplo, cisterna para água de chuva deveria ser um item obrigatório há tempos na construção de qualquer imóvel.
hoje em dia mais do que nunca, garantindo grande economia na conta da água e também a utilização racional da água da chuva, não é? É ou não é verdade? O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, defendeu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tem sofrido forte pressão de organizações ambientais, ONGs, não é? Artistas, políticos de oposição para deixar o cargo. Sobre o ministro Ricardo Salles, eu já me referi várias vezes. Ele tem um trabalho aí que realiza, ele sofre muitas pressões. O presidente tem a confiança nele, acho que tudo faz parte do jogo político. Acho que no final das contas ele está colocado como vilão da história. Ele não é o vilão da história, opinou Mourão depois de um embate de hashtags nas redes sociais. Teve até a Anitta opinando e Ricardo Salles chamando a Anitta de Teletubbies. Você viu? Veja. Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura. Quem é o cantor? O cantor sou eu mesmo, né? Mas o barraco que rolou, eu não tenho participação não, tá? Fique tranquilo. Gente, pivô das hashtags Fica Salles, Ricardo Salles fica e Fora Salles. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, rebateu a cantora Anitta no Twitter. A artista botou a cara para fora e se manifestou a favor da saída do ministro do governo. Daí, ela foi criticada pelo ministro, é claro. Sabe o que ele disse? Fica na sua aí, ô Teletubby. A Anitta desceu do tamanco e retrucou. Além de imaturo, é burro. Melhor sair do ministério, disse a artista. Em um outro comentário, a Anitta questionou a maturidade de Salles. Ela perguntou o seguinte: quantos anos você tem, hein? 12? Então é melhor sair do ministério, você não acha? Em um terceiro comentário, a Anitta usou o ministro como alvo para criticar o governo federal. Ela disparou: em vez de trabalhar, ficam de gracinha no Twitter. Esse é o nosso governo Tim. Até eu estou mais ocupada fazendo algo pelo meu país do que você, meu querido, bradou a artista. Você sabe aquele dito popular? Quem fala o que quer, ouve o que não quer? Então, foi mais ou menos assim o que aconteceu, hein? Uma das réplicas de Anitta foi respondida com uma tréplica de Ricardo Salles. Ele disse: se você conseguir demonstrar, sem a ajuda de outra pessoa, hein? Quais são as capitais do Brasil, ou pelo menos os nomes dos 6 biomas brasileiros, a gente começa a conversar, afirmou Ricardo Salles. Em um momento onde a atenção, mais uma vez, voltada para Brasília, as decisões da Justiça, com essa transferência de processos para Brasília, de Curitiba para Brasília, essa decisão sobre parcialidade de Moro nos julgamentos de Lula, a própria Justiça dá um tiro no pé. Mas que nada, não é? Que quem tem que se virar mesmo é o povo brasileiro, não é? Que paga as contas. Que se tenha impostos aí para pagar as contas, bancar as contas das decisões da justiça, ou seria da injustiça. Mas por quê? Porque além da corrupção dos últimos anos, ainda o brasileiro poderá ter que devolver dinheiro para corruptos e mais, até pagar indenização a quem se achar no direito. Por exemplo, com essa suspeição de Moro, retirada de processo de Curitiba, enfim, Lula não foi inocentado? Você acha que ele não foi inocentado? Como você entende isso? Bom, aparentemente não. Ele recebeu uma baita ajuda, isso sim, mas ainda não foi inocentado. Mas, pelo olhar da justiça brasileira, também não está mais condenado ou declarado culpado, não é? Agora, o ministro Gilmar Mendes, em entrevista à imprensa, afirmou que Lula, se quiser pleitear indenização por ter passado 580 dias preso, ele pode. Pode. O que você, brasileiro, acha disso? É para rir ou para chorar?
Veja o carnaval que fizeram para dar livramento. E agora vamos se preparar, porque há uma enxurrada de corruptos vindo atrás para pleitear inocência e até devolução de recursos, que muitas provas mostraram, recursos do povo brasileiro, propina, desvio, enfim. Só que agora eles podem dizer que não, estiveram enganados. O dinheiro era meu, o do corrupto, era nosso, da corrupção. Daqui a pouco, os mais de 5 bilhões que a Lava Jato conseguiu recuperar de um oceano de dinheiro roubado do povo brasileiro, no fim das contas, terá que ser devolvido aos investigados. E até poderá ser pouco se resolverem querer indenização. Indenização. Era só o que faltava. Aliás, não é surpresa. Do jeito que as coisas andam nessas decisões por aí, tudo pode acontecer. E se você desconfia com tanto dinheiro que foi para os estados, municípios, e que ao invés deles cuidarem da saúde, aproveitarem os recursos para hospitais, para equipamentos, não é? Os recursos, na verdade, foram para outras áreas? Então veja, em audiência pública remota da Comissão Temporária da Covid-19, representantes das Secretarias de Saúde de estados e municípios alertaram para a falta de dinheiro para manutenção de leitos e compra de medicamentos e pediram que o governo federal aumente os repasses de recursos para garantir o adequado enfrentamento da pandemia. Do senador Jean Prats, do PT do Rio Grande do Norte, o requerimento para a realização do debate destaca a necessidade de avaliar as dificuldades de estados e municípios no enfrentamento à pandemia, o cumprimento do cronograma de vacinação e o apoio logístico e financeiro para a manutenção e ampliação de leitos de UTI. A gente precisa de aporte de recursos financeiros federais como fonte extraordinária. Não dá para discutirmos isso, é urgente a medida. A gente precisa ter recurso extra para estados e municípios. A gente nunca teve um número de leitos tão alto, muito mais alto do que na primeira onda e nunca se gastou tanto, portanto, com mais insumo, com mais pessoal, com mais oxigênio. Para isso precisamos da ajuda, disse o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula. Agora, esse atraso também na definição do orçamento deste ano, de 2021, do Brasil, sem dúvida, é um dos motivos de dificuldades. Não importa se o dinheiro repassado lá atrás teve ou não o uso correto, enfim, o problema agora é real. Vimos Lira há poucos dias culpando o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo atraso. Afinal, o orçamento deveria ter sido aprovado ainda no ano passado, como acontece todos os anos. Justamente no momento tenebroso como esse da pandemia, veja só agora, no final do 4º mês do ano, é que o Brasil vai dizer que finalmente tem um orçamento para o corrente ano, quando já era hora de estar discutindo o orçamento para 2022. Agora sim, Bolsonaro tem um concorrente de peso em 2022. Será que vai ter? Veja aí. Além do governador de São Paulo, João Dória, que admitiu em entrevista a Reuters que disputará as prévias do PSDB para definir o candidato do partido à presidência da República no ano que vem, agora o senador Jorge Cajuru. O Cajuru se lançou como candidato à presidência da República nas eleições de 2022. O anúncio foi feito ao Metrópolis. Revoltado com a falta de amor ao Brasil, lanço minha candidatura à presidência da República. Brasil de verdades e soluções. Se o Luciano Huck é candidato, por que não posso ser? Questionou ele. A declaração de Cajuru ocorre dias após o parlamentar ter revelado o conteúdo de uma ligação que manteve com o presidente Jair Bolsonaro para tratar da CPI da Covid e pedidos de impeachment contra ministros da Corte. Inclusive, tudo isso resultou na desfiliação dele do Partido Cidadania. Após decisão da Corte sobre liberdade religiosa, cristãos pedem audiência em comissão da Organização dos Estados Americanos. Juristas e parlamentares cristãos, católicos e evangélicos protocolaram um pedido de audiência na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão autônomo da Organização dos Estados Americanos, a OEA, para discutir a liberdade religiosa no Brasil.
A decisão veio após julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal. Por 9-2, a Corte decidiu que decretos estaduais e municipais podem proibir a realização de missas, cultos e demais celebrações religiosas presenciais durante a pandemia. Os autores do pedido argumentam que a intervenção do Estado na liberdade de culto dos brasileiros é indevida por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, liberdade religiosa e laicidade estatal. O documento é assinado por representantes do Instituto Brasileiro de Direito e Religião e da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional em defesa dos direitos humanos e da justiça social. Dentre as solicitações feitas para a OEA estão a discussão sobre os limites de cerceamento ou restrições das liberdades individuais e coletivas, entre elas a liberdade religiosa, e também providências da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a violação do direito à liberdade religiosa no Brasil, a fim de investigar, adotar medidas cautelares específicas, pronunciar e emitir recomendações sobre o caso. De Brasília, Fábio Santos. E ainda sobre essa questão do meio ambiente, é importante saber, gente, a China e os Estados Unidos foram os maiores emissores de carbono nos últimos 20 anos, com contabilidade realizada até 2019. O Brasil, apesar de toda a movimentação da mídia, essa pancadaria contra Bolsonaro, contra o Brasil, enfim, pressão contra o governo, contra Salles, toda essa história, ocupa apenas a 14ª posição. Apesar da colocação distante dos primeiros colocados, o presidente Bolsonaro definiu que o país terá uma redução de 40% da emissão do carbono até 2030. Essa informação foi dada pelo presidente, como vimos no discurso, não é? Na cúpula climática da Organização das Nações Unidas e também a cúpula aí dos líderes. Então, o ranking, veja só, China, primeiro lugar. Estados Unidos, em segundo lugar. Índia, na 3ª posição. Rússia, na liberação de carbono para o meio ambiente, atmosfera. Rússia vem depois, em 4º lugar. Temos, então, Japão. Aí temos Alemanha, Irã, Coreia do Sul, Arábia Saudita, Indonésia, Canadá, México, África do Sul. E só na 14ª posição, então, aparece o Brasil. Interessante essa informação. A pressão vem dos que mais contaminam e contaminaram o meio ambiente, utilizaram as riquezas naturais para ficarem ricos, né? Para a produção de riquezas, e o Brasil, com toda a floresta amazônica, com tudo que temos, não é? 14ª posição, embora o Brasil seja uma grande potência também na área, em vários setores a nível de mundo, e o Brasil fica com toda a culpa, com toda a carga, com essa pressão toda em relação ao meio ambiente? O que você acha? Ciro Gomes preocupado, gente. O apartamento de Ciro Gomes vai ser leiloado. Olha só. O apartamento de Ciro Gomes, em Fortaleza, irá a leilão no próximo dia 10 de junho para que o pedetista possa pagar a indenização de 450 mil que deve ao ex-presidente Fernando Collor de Mello. O imóvel foi penhorado pela Justiça em setembro do ano passado, após Ciro não quitar a dívida, que era inicialmente de R$400 mil. A quantia diz respeito a uma condenação por danos morais, após Ciro dizer que Lula deveria ter chamado Collor de playboy safado e cheirador de cocaína durante o debate nas eleições ainda de 1989. Era a orientação de Ciro recentemente em relação àquele debate de 1989. O lance da primeira rodada do leilão está fixado em R$404 mil. Será que Ciro vai ficar sem casa para morar em Fortaleza? Como é que fica essa história toda? Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de uma grande caravana chamou à sua presença e lhe perguntou: por que oras? Por que oras com tanta fé?
Como sabes? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: Grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste, Deus, pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo, humilde, explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de uma pessoa distante, como reconhece quem a escreveu? Pela letra, olha. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Ora, pela marca do ourives? O empregado sorriu e acrescentou: Quando houve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo, um boi? Ora, pelos rastros, respondeu o chefe, surpreso. Então o velho crente convidou-o para ir para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, o som do grilo, o vento refrescante, a beleza da vida. E então, respeitoso, exclamou: Senhor, aqueles sinais lá em cima, esses sinais da vida aqui embaixo, a beleza que nos cerca e essa gratidão que sente em seu peito agora, não podem ser simplesmente do acaso. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Pense nisso. E assim chegamos ao final desta edição. Um ótimo domingo. Até segunda com mais um Jornal Foco do Brasil. E que Deus abençoe a você e a sua família.